Uma coisa interessante que apareceu na esquerda recentemente é o seguinte, né? Isso aqui mostra que, em política, um erro leva a um erro ainda maior. E a pessoa fica vítima dos seus erros na medida em que ela não consegue voltar atrás. Muitas pessoas, nós inclusive, denunciamos o seguinte, que o golpe de Estado conduz a uma modificação do regime político num sentido ditatorial. Né? Nós mesmos assinalamos o seguinte, no Brasil nunca houve democracia de fato, em qualquer sentido que a gente possa querer, não há Estado de Direito de fato. Mas, à medida que os direitistas tomam o poder e mudam a relação de forças e começam a atuar sobre novos pressupostos políticos, o país vai se tornando cada vez mais uma ditadura. Né? Aí todo um setor da esquerda, né? Setores que estão dentro do PSOL, PSTU, o próprio PCB, eles saíram a campo agora, nunca falaram nada disso, mas saíram a campo agora para falar que não existe estado de exceção, porque o regime burguês é sempre uma ditadura. Quer dizer, uma nova tese política. Como Marx assinalou isso daí, o Estado é sempre uma ditadura de classe. Então, nesse sentido, qualquer país que você vai, onde existe um Estado e a burguesia domina, é uma ditadura, num sentido muito geral. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter inúmeras organizações do Estado. Né? Nesse sentido, as pessoas que estão fazendo essas teorias esquisitas, né? Elas deveriam levar em consideração o seguinte, que não existe só o Estado, existe também o regime político do Estado. Quer dizer, a forma específica sob a qual o Estado se organiza. O Estado assume a forma de determinadas instituições, onde umas têm mais peso, outras têm menos peso. Então, por exemplo, o Estado burguês pode ser uma democracia muito ampla, muito liberal. Mas ele pode ser também uma ditadura fascista. A Alemanha do Hitler também era o Estado burguês. Então, você falar que tanto a democracia mais liberal como a Alemanha nazista, como são Estado burguês e ditadura, é tudo a mesma coisa, é estabelecer uma teoria política sem nenhum sentido. Qual que é o sentido dessa teoria política? Ignorar, né, a flutuação da situação, as mudanças na situação de um determinado país. Porque o governo atual, ele tem várias características ditatoriais, mas ele não é como a ditadura militar de 1964. É um outro tipo de ditadura, vamos dizer assim. Ele pode ir se degradando até se transformar numa ditadura, num regime muito mais autoritário. Quer dizer, dentro de todas as possibilidades de regime político, há muitas gradações e, inclusive, mudanças qualitativas muito importantes. Não dá para confundir um regime como nós temos no Brasil hoje com o fascismo do Mussolini na Itália. E os dois são Estado capitalista. Então, essa tese ela está sendo usada para dizer o seguinte, não pode se falar que houve golpe, que o golpe está levando a um estado de exceção, porque no Brasil sempre foi assim, é tudo igual. Então, você ignora as mudanças. Né? Se, por exemplo, foram suprimidas diversas garantias democráticas que vigoravam, não tem importância, porque tudo sempre foi uma ditadura. Daqui a pouco, os militares intervêm. Não mudou nada, sempre foi uma ditadura. Aí os militares começam a torturar a gente num porão aí. Bom, é só uma mudança. Algum desses grupos falou assim, anomalias. Não, não é uma anomalia. É uma mudança de conjunto no regime político.
Uma coisa que a esquerda em geral, aí não é só a esquerda estilo PSTU, né, que está fora do mundo e tal, que é mudar a realidade por vontade, mas toda a esquerda não considera, é que o regime político anterior, ele foi destruído. Nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos num período incerto, instável, mas que conduz a outra situação. Ou que tende a uma outra situação. E essa outra situação não é um regime mais democrático ou revolucionário, ou seja lá o que for. É um regime de características autoritárias, bonapartistas, etc. e tal. É nesse sentido que a burguesia está trabalhando. A Operação Lava Jato e outras coisas aí, elas contribuem para essas modificações. Tudo que tem sido votado no Congresso, leis draconianas e tudo mais, contribui para essa modificação. E a esquerda toda decidiu ignorar isso daí porque parece ser uma realidade desagradável. E também porque ninguém quer lutar contra o golpe de Estado que aconteceu. Uns porque dizem que nunca aconteceu e outros porque dizem que tem que virar a página do golpe de Estado. Na verdade, todos têm a mesma posição, que é uma política de avestruz, né, para não ver a realidade do golpe de Estado e ver o mundo cor-de-rosa. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.